Olá pessoal, mais uma aula de Geografia. O conteúdo da aula de hoje ele está disponível a partir da página 219 da apostila 2, certo? Nós vamos continuar aí o assunto do continente europeu no que se refere à economia rural. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na última aula. Nós falamos sobre a diversidade étnica, dos conceitos de raça e etnia, e podemos compreender o quanto o uso do conceito de raça prejudicou a vida de milhares de pessoas e ainda prejudica nos dias atuais, principalmente da população negra. A economia rural europeia. Nós começamos esse assunto na última aula, falamos de algumas características da produção agrícola do continente europeu. Na aula de hoje, continuaremos nesse assunto da economia rural europeia, vamos falar especificamente sobre a utilização da mecanização, da tecnologia no campo no continente europeu. Falaremos da mão de obra e da ocupação das terras. Vamos lá. Então, a agricultura do continente europeu ela é altamente mecanizada. As formas mais comuns do uso dessa mecanização é através do uso de tratores e colheitadeiras. Ela teve início aí no século XX, com o aumento do uso da mecanização, foi intenso a partir daí. Alguns países europeus estão entre os mais mecanizados do mundo, quando o assunto é tecnologia, mecanização na agricultura. No entanto, existem países com baixa mecanização rural. Mas esses países que têm baixa mecanização rural, esses países europeus com baixa mecanização rural, eles dobraram o uso de máquinas desde o final do século XX, certo? Vamos observar essa tabela aqui. A primeira, Europa, parcela da área cultivada segundo as diferentes forças. Nós temos aqui como estava a situação no ano 2000 e a projeção para o ano 2030. E aqui nós temos três tipos de forças empregadas no campo. A força manual, que é a utilização da mão de obra manual humana, o uso de animais aí, e mecânica. A gente observa que houve uma redução aqui de 35 para 25, 10% a menos de uso de mão de obra manual, 10% de redução também na mão de obra animal, olha só, de 30 passou para 20, e um aumento aqui de 20%, de 35 para 55. Então aqui tem 20% de aumento da utilização da tecnologia, da mecanização, então aí na agricultura do continente. Na segunda tabela, Europa, uso de mecanização rural por 1.000 hectares de terras aráveis no ano de 2015. O primeiro aqui, Hungria. Então, em 1.000 hectares tinha cerca de 22 tratores e 4 colheitadeiras. Romênia, 19 tratores e 3 colheitadeiras. E assim vai. A gente observa aqui a Bélgica e os Países Baixos, olha só, por 1.000 hectares, 123 e 154. Então, o que a gente constata aqui? Países com baixa mecanização e outros com alta mecanização no campo. Continuando, vamos pensar na atividade 2. Vamos ler. Leia o texto a seguir. A nossa história de integração. Na então Comunidade Econômica Europeia e hoje União Europeia é de grande sucesso, realçou aos jornalistas o ministro da Economia, Desenvolvimento Rural e Florestas. Segundo Capola Santos, Portugal passou de uma agricultura medieval para uma agricultura que hoje compete bem com as superpotências agrícolas. Foi um enorme esforço de ajustamento estrutural que fizemos. Teve custos, naturalmente, mas o saldo é globalmente muito positivo. A Política Agrícola Comum da União Europeia, PAC, objetiva, através de diversas medidas, o aumento da produção, a qualidade do produto e a estabilidade do mercado agrário nos países do bloco. Com base em seus conhecimentos, explique o que quis dizer o ministro da Agricultura de Portugal ao citar uma agricultura medieval. Então, nesse texto, ele faz uma comparação de como era e como é hoje a agricultura no país de Portugal, certo? Medieval está relacionado com o quê? Com um período histórico conhecido como Idade Média, certo? Vocês acham que uma agricultura medieval, no período da Idade Média, com uma agricultura contemporânea, será que é a mesma ou não? Se não é, por que será que ele utilizou
como comparativo que Portugal tinha uma economia medieval. Que características será que tinha essa agricultura aí portuguesa? Certo? É isso que vocês devem responder. Continuando. Redução do uso da mão de obra rural. Ela está diretamente relacionada com a mecanização, ou seja, a substituição da mão de obra humana por máquinas no campo. Uma parcela muito pequena na população economicamente ativa, PEA significa população economicamente ativa, trabalhando no campo, inferior a 10%. A população economicamente ativa é aquela população em idade para o trabalho. Então, menos de 10% da população economicamente ativa da União Europeia, né, trabalha no campo. Lembrando que o continente europeu tem cerca de 50 unidades políticas e a União Europeia é um bloco econômico no continente europeu. E tem aí 27 Estados-membros. Então, existem outros países, outros estados, outras unidades políticas que não fazem parte da União Europeia. Mas há países bem acima dessa média, com percentuais próximos dos encontrados em países pobres. Então, apesar da gente falar aí que a população economicamente ativa, trabalhando no campo, ela é inferior a 10%, em média, existem países aí com índices muito próximos dos países pobres. Como a gente observa aqui nessa tabela ao lado, a parcela da população economicamente ativa ocupada no setor primário. O setor primário ele é o setor da agricultura, da agropecuária. Na Geórgia, olha só, mais da metade da população trabalha no campo, 55%. Na Albânia, 41%. A média da União Europeia, 5,1%. E aqui nós temos países, membros da União Europeia, né, com uma taxa ainda aí um percentual bem menor, como a Itália 3,9%, Bélgica 1,3% e na Áustria 0,7%. Pequena população trabalhando no campo. Atividade 3. Vamos pensar como se resolveria essa atividade. União Europeia, composição do emprego. Setor primário, secundário e terciário. Lembrando que o setor primário é o setor da agropecuária, a produção que vem do campo. Setor secundário é o setor da transformação aí da matéria-prima, é a indústria. E o setor terciário é o setor de comércio e serviços, certo? Aqui nós temos a quantidade em milhões de trabalhadores. O setor primário tinha 8 milhões de trabalhadores, secundário 54 e o terciário 117, arredondando. E a porcentagem que isso ocupa? O setor primário, 4% da população, setor secundário 30%, setor terciário 65%. Com base nos dados da tabela e em seus conhecimentos, analise verdadeiro ou falso nas seguintes alternativas. O setor primário, ou seja, o trabalho na indústria, é isso mesmo? Vocês têm que observar atentamente cada afirmação. O setor primário, ou seja, o trabalho na indústria, o setor primário é o trabalho na indústria? Então, vocês vão ler cada uma dessas alternativas aí, vocês vão relacionar com o conhecimento que vocês adquiriram aí sobre a produção aí, agrícola, né, do continente europeu, e vocês vão responder se estão verdadeiras ou falsas essas alternativas, certo? Continuando, vamos falar agora da exploração direta da terra. Por que direta? Porque a exploração da terra no continente europeu ela é feita diretamente, na maior parte das vezes, na imensa maioria, pelos seus próprios proprietários. 2015, de 22,2 milhões de trabalhadores no campo, 20,2 milhões eram proprietários de terra, 91. Então, de cada 10 pessoas que trabalham no campo, 9 são proprietários. É uma tendência aí do capitalismo moderno, que vai contra essa ideia. E olha só, eliminação da exploração da terra pelos pequenos proprietários e o surgimento de grandes propriedades comerciais. Então, a tendência aí é a aquisição dessas terras pelas grandes empresas, certo? Na Europa, a agricultura familiar ela tem sobrevivido e ela é muito importante para a economia regional. No entanto, apresenta um problema. O envelhecimento da população do campo, essa população que trabalha no campo e vive no campo e vive dessa faz da agricultura a sua economia, ela tem envelhecido. E a sua geração, né, seus jovens, seus filhos, eles têm migrado aí para o meio urbano, ou seja, há uma grande probabilidade aí de uma diminuição ainda maior da população trabalhando no campo, uma vez que os jovens estão migrando para as cidades. Produção comercial intensiva. O que é a produção comercial intensiva? É aquela que utiliza, sobretudo, muita tecnologia em grande escala. Características. Ela tem dois principais aspectos, duas principais características. Primeiro, elevado investimento em modernização agrícola, ou seja, emprego de muita tecnologia.
como eletrificação rural, mecanização, irrigação, uso de sementes selecionadas, armazenamento da produção em reservatórios adequados, de silagem, por exemplo, uso de adubação, zootecnia, certo? Segunda característica, necessidade de um mercado consumidor de alto poder aquisitivo. Aí a gente tem essa relação da qualidade do preço. Porque para o uso de toda essa modernização, de toda essa tecnologia, com certeza isso vai encarecer o produto e com certeza o produto vai ter uma qualidade maior. Então, se ele vai ter uma qualidade maior e um emprego maior de tecnologia, o custo da produção desse produto é mais alto. Então, o preço de venda dele também. Então, por isso que precisa de um mercado consumidor de alto poder aquisitivo, ou seja, pessoas, né, empresas que tenham aí dinheiro para comprar esses produtos mais caros. Em muitas regiões da Europa, essa é a forma de produção mais comum. A gente tem aqui a produtividade média por trabalhadores agrícolas por ano. Na Ucrânia, cada trabalhador agrícola produz em média $8.500 por ano. A gente tem a média do mundo, que é de 13.195, então a Ucrânia está abaixo da média. E todos os outros países aqui embaixo, são países europeus, estão bem acima da média. Olha só, Países Baixos, $45.000. Alemanha, 42, França, 37. Vamos falar agora a questão do PIB. O PIB, na maior parte da União Europeia, esse é o símbolo para a União Europeia, a agropecuária ela compõe uma pequena parcela do PIB, ou seja, o setor primário ele não é significativo para o PIB desses países. No entanto, existem países europeus que são dependentes da economia rural, como a Albânia, em que 21% do PIB é dessa economia rural, do setor primário, Armênia 19%, Ucrânia 14%, Macedônia 11%. Então são países aí que têm uma boa participação do primeiro setor, né, da agropecuária, no PIB. No entanto, esses países aí acima que a gente acabou de dizer, eles não pertencem à União Europeia. Lembrando que a União Europeia é um bloco econômico que tem aí cerca de 27 países integrantes e a Europa, o continente europeu, tem cerca de 50 unidades políticas. Então não são todos países europeus que pertencem à União Europeia. Os países europeus mais desenvolvidos, a parcela do PIB ocupada pela agricultura, pela agropecuária, menos de 1,6%. O que isso significa? Que a agricultura, então, não é importante? Não. Isso não significa que a agropecuária seja um setor econômico sem importância. Por quê? Porque a agropecuária ela é responsável pela produção aí de alimentos para a população, matéria-prima, que vão para as indústrias para serem transformadas em produtos, por exemplo, e menor importação, ou seja, os países precisam comprar menos de outros continentes, né, de outros países. Os países europeus acabam importando, comprando menos produtos. Uma observação, quando a gente usa o termo agropecuária, ele está juntando a atividade agrícola, né, que tem a ver com a produção vegetal, com a atividade pecuária, né, que são a utilização dos animais aí com finalidade econômica. Então, a agropecuária é o uso da vegetação e dos animais com finalidade econômica, então agropecuária, certo? União Europeia, parcela do PIB gerada pelo setor primário. Olha só, na Bulgária, 5% do PIB é do setor primário. Eslováquia, 3%. Hungria, 3%. A média da União Europeia, como a gente acabou de dizer, abaixo de 1,5%. A gente tem aqui a França com 1,5%. Alemanha, 0,6%. Bélgica também. Dinamarca, 1%. Então a gente vê aqui que tem aí um agrupamento de países, né, com uma porcentagem do PIB, né, bem baixa. E todos esses países aqui pertencem à União Europeia, tá? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar das principais produções e os seus produtores. Na próxima aula nós vamos fazer uma análise aí da área ocupada pela atividade agrícola no continente europeu e nós vamos falar também da quantidade produzida, certo? Então nós vamos compreender um pouquinho mais em termos de área e de volume volume econômico produzido por esses países aí, né, um comparativo entre eles, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem direcionar para o tutor do grupo de vocês. Então até a próxima aula e bons estudos.